Vambora. Olá, pessoal. Boa noite para você que está vendo na área do aluno. Pode ser dia, manhã, tarde, qualquer horário. Hoje a aula é Negociação e Influência. É uma aula particularmente que eu gosto absurdamente. Por que eu gosto absurdamente? Porque eu trabalho com isso já há um tempo, já trabalhei com isso, já treinei vendedores. E eu gosto muito da capacidade de influência durante uma conversa. Verificar, né? Quem tem mais influência do que o outro. Para o médico isso é importante? Extremamente importante. Só que você não vai achar uma implicação prática rápida e reta, simples, como a aula anterior, que foi a aula de anamnese e comunicação. Essa é uma aula que vai te ajudar nos aspectos associados à vida médica. Quando você for comprar um produto, quando você for montar seu consultório, tudo isso, você vai aprender técnicas de persuasão, de negociação, de influência. Isso é uma sequência de aulas, é um novo módulo, né, negociação e influência. Essa é a primeira aula do módulo. Então, peço que vocês prestem atenção. Os livros base desse módulo são Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman, e As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. O meu já está todo marcado, coitado, todo destruído já, de tanto que eu já li esse livro. É um livro maravilhoso. Só que não apenas com material teórico, que eu vou dividir com vocês, eu vou dividir também a minha vivência, a minha prática e o material teórico. Então, vamos lá, pessoal. Vocês acham que influência e negociação seja algo importante? Pensa comigo. Toda vez que tem uma reunião na ONU, tem negociação e influência. Toda vez que você sai de casa e você pretende comprar algo ou pretende negociar com alguma pessoa, você vai ser alvo de uma técnica de negociação e influência. Se você for comprar um chocolate na rua, você pode ser alvo de negociação e de influência. Então você tem que dominar pelo menos as técnicas para você conseguir se virar de uma maneira eficiente para negociar e influenciar pessoas. Lembrando que o módulo de comunicação interpessoal teve como base o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Também é um módulo que se encaixa. Nesse momento, eu vou fechar o microfone aqui. Tem o microfone aberto. Acho que é o Dayan. Não, o Dayan tá mudo. Beleza, todo mundo mudo? Todo mundo mudo. Beleza. Vamos lá. E aí, nessa parte, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é muito interessante que você também dê uma olhada e junte com essa parte que eu estou falando agora. Só que essa parte é muito voltada para vendas, compras, negociações assertivas e como você pode utilizar na sua vida, no seu dia a dia de médico, certo? Então vamos lá, para falar de negociação e influência, nada mais importante do que a gente falar de uma reunião de negociações, né? Você vai a algum lugar negociar algo. Você vai comprar um carro, você vai negociar algo. Você vai contratar um secretário, uma secretária para o seu consultório, você vai negociar algo. Você vai negociar um salário, você vai negociar as condições daquele trabalho, você vai negociar algo. Então você tem que entender que para você ter uma negociação, você tem que ter agentes da negociação, pessoas que estão participando daquela negociação. E sempre vai existir uma relação assimétrica ou simétrica. Somos pessoas em comum e nós queremos um bem comum. Uma relação simétrica. Uma relação assimétrica. Eu quero que essa pessoa faça uma coisa e ela não quer fazer essa coisa. Completamente assimétrica. Então, quando a gente vai para uma reunião, a gente tem que entender um pouco antes da reunião. A reunião em si, ela é o momento, o jogo de futebol. Só que toda a tática, toda a técnica, tudo tem que ter sido desenhado antes, para que você chegue à reunião já sabendo basicamente o que falar, quando falar e com quem falar, de que forma falar. Então vamos lá. Pré-reunião. Sempre que você tiver uma reunião, alguma situação de negociação, você tem que ver o seguinte: quais são as razões para que você faça aquela negociação? Por que é importante estar naquele local para fazer aquela negociação? E quais são os valores dos quais você não abre mão? Eu não abro mão do preço ser esse. Eu não abro mão da condição de trabalho ser essa. Eu não abro mão do meu fim de semana com minha família. Eu não abro mão de ter liberdade para empregar o dinheiro que está na minha mão. Beleza, esses são os valores dos quais você não abre mão. E a razão daquela negociação. Quer ver uma situação interessante? Por exemplo, você vai comprar carro. Eu vou usar o exemplo de comprar carro muitas vezes, porque comprar carro é uma coisa corriqueira, né? Mais para frente da vida da gente vai ser cada vez mais corriqueiro, se Deus quiser, né, pessoal? Mas é interessante que você entenda que quando você vai comprar um carro, qual a razão que você está indo a uma concessionária? Eu estou indo a uma concessionária para comprar um carro.
Você vai lá, o cafezinho é bom? O cafezinho é maravilhoso. Olhar vários... É interessante, fazer um test drive, sim, mas a razão de você estar lá é comprar um carro, de preferência na melhor condição possível. E quais são os valores dos quais você não abre mão? Ah, eu gosto de um design interessante, eu gosto de um motor 1.6, eu gosto de um carro com airbag, eu gosto de um carro com segurança, com um Latin NCAP Latin NCAP é aquele score de segurança do carro, né? Quando ele bate de frente. Um Latin NCAP interessante. Esses são os valores dos quais eu não abro mão. E aí você definiu, quando você chega na concessionária, você já sabe mais ou menos que carro você quer, você sabe do que você se interessa, faixa de preço. Toda vez que você vai para uma reunião, você tem que pensar nisso. Toda vez que você vai para uma interação humana, você tem que pensar nisso. Eu vou mostrar para vocês que o menino que vende chocolate, ele tem essa noção da interação humana e ele vai se utilizar disso contra você se você for um incauto. Vai passar batido. Você não vai nem perceber e no final você vai estar carregando chocolate. Qual a finalidade daquela reunião? Para isso, o Nicholas Butman, nesse livro, ele tem um acrônimo, né, que ele junta, que é o KFC. Know what you want. Quando você vai para uma reunião, saiba o que você quer. Find a way to do it. Então, por exemplo, eu chego, vou comprar um carro. Eu quero comprar um carro de 50 mil reais. Tá certo. Eu chego lá, tem um carro que eu quero, mas ele é 55. Eu consigo comprar esse carro? Poxa, se eu pegar um empréstimo aqui, se eu fizer alguma coisa ali, é um jeito de eu conseguir comprar esse carro. Só que eu tenho uma flexibilidade. Essa flexibilidade ela tem que ser delimitada. Então, por exemplo, se eu estou numa negociação do carro, eu posso pegar emprestado 3 mil reais, eu posso passar 5 mil no cartão de crédito e dar 50 mil à vista, ou posso botar no crediário tantos. Eu delimito a flexibilidade que eu posso ter para comprar esse carro. E se é aquele carro, eu sei o que eu quero, eu busquei um jeito, eu não tenho, eu vou mudar, vou buscar outro carro. Então, toda vez que você entra numa negociação, saiba que é plausível de que aquela negociação não seja a última negociação. Na grande maioria das vezes, ela é apenas um episódio de toda uma novela. Certo? Vamos lá. Pré-reunião. Quando você vai contratar um colaborador para você, uma pessoa para sua clínica, um sócio na sua empresa médica, como você sabe que aquela pessoa se encaixa na função que você quer? Por meio do perfil. Você vai analisar o perfil das pessoas que você vai negociar, que você vai chamar para você, para fazer parte da sua equipe, do seu time. Então você tem um perfil do negociador que está do outro lado, do interlocutor. E esse perfil vai te ajudar muito, muito, muito a saber se aquela pessoa é adequada ou não e a buscar um lugar comum. As negociações tendem a ser mais eficientes quando as pessoas têm pontos de interseção. Por exemplo, se alguém aí já viu A Procura da Felicidade, aquele filme com o Will Smith, que ele conta a história do Chris Gardner, que é um dos maiores investidores da Bolsa. No filme, mostra muito bem, numa parte do filme, que o Chris Gardner, quando ele vai negociar com um dos figurões da Bolsa, ele verifica que ele não podia entrar no foco da negociação, que ele tinha que falar de beisebol. Ou é beisebol, futebol americano, acho que é beisebol. E aí ele fala assim, vamos ver um jogo de beisebol. O cara convida ele para ver um jogo de beisebol. Ele vai mesmo não sendo o time dele. Ele fala que é o time dele, vai no jogo, leva o filho, chega lá, tenta negociar lá, o cara fala, não, sem negociar hoje. Depois ele volta e ele consegue o negócio. Por quê? Porque ele achou um ponto de interseção. As pessoas gostam das pessoas parecidas com elas. As pessoas negociam com pessoas parecidas com elas. Se você tem um conhecimento que aquela pessoa também tem, rola uma reciprocidade, rola um reconhecimento, isso facilita a negociação. Então é muito mais fácil, por exemplo, você contratar uma pessoa que fez a sua faculdade, que você conhece, do que contratar uma pessoa que veio de outro lugar, que você não faz ideia de quem seja, para estar no seu time. Por quê? Porque você já conhece, já tem um lugar comum, você já sabe quem é aquela pessoa, já traçou o perfil. Então quando você for para qualquer reunião, tente entender, buscar pontos de interseção. Pontos de interseção. E se você tiver vários negociadores na sua equipe, por exemplo, e quiser pegar aquele ponto, com certeza, pega a pessoa que tem o ponto de interseção e coloca os dois em contato, para que tenha um reconhecimento. E aí você vai facilitar ainda mais a negociação. Busca o lugar comum.
certo? E antes da reunião, obviamente, a gente vai ter que botar uma roupa para a reunião. Geralmente eu apresento aqui com uma camisa social. Hoje eu estou com uma camiseta normal, mas tem um dress code. Tem um dress code. Esse aqui é um aguri. É é uma das castas indianas. É uma casta considerada sagrada, que eu já mostrei em outras aulas eles. Eles são muito interessantes. Por quê? Porque eles... Rapaz, eu acho que eu não estou gravando essa aula, não. Estou gravando? Agora que eu estou vendo. Calma aí. Deixa eu só parar aqui um segundo, pessoal. Quero só ver se eu estou gravando essa aula. Que sim. Ah, estou gravando. Apareceu gravando. É. Aparece pra gente que tá gravando. Graças a Deus. Ótimo, tá gravando. Porque senão eu já estaria desesperado aqui. Meu Deus, perdi o início da aula toda. Os aguri, eles são muito interessantes porque eles dormem com cadáver. Eles bebem em crânios humanos, de cadáveres humanos. Eles são muito loucos, assim. Você olha, poxa, os aguri, eles são considerados sagrados na Índia. Eles louvam o deus deles lá, são mais de 1000 deuses, né? Um dos deuses lá, eles são completamente diferentes. Você acha que um aguri vai se dar bem num congresso de cardiologia indo vestido desta forma? Muito provavelmente não. Ele vai ser um estranho no ninho. Quando você vai negociar algo com alguém, ou você vai apresentar-se em alguma situação na qual você vai estar em um ponto de evidência, one step above, a mesma coisa que eu falei na aula de oratória, esteja um degrau acima, vá um pouco mais arrumado. Vou contar uma história para vocês. Eu fui uma vez num casamento, e sempre que eu vou a casamento eu vou como convidado, né? Terno, gravata, camisa social, calça e sapato. Aí um amigo meu chegou lá de camisa social e virou pra mim: você tá maluco, cara? Você vai arrumado assim por quê? Eu falei: porque é mais fácil eu me desarrumar do que eu me arrumar. No caminho, se eu chego lá, tá todo mundo de paletó, como é que eu vou arrumar um paletó emprestado? Como é que eu vou arrumar uma gravata emprestada? Ao chegar ao casamento, realmente o pessoal estava um pouco mais tranquilo. Eu fui, tirei gravata, abri a camisa, tirei o paletó, deixei no carro e pronto, estava na reunião. Uma situação semelhante aconteceu na prova de residência da Unicamp, quando eu fiz a prova de entrevista. Eu e um colega meu de turma, Mateuzinho, hoje em dia ele já está terminando neurologia também. Cheguei para a prova lá em São Paulo, a prova de entrevista da residência médica. Demanda que você vá, os homens, né, tem que ir de terno. É uma coisa que no Rio é inconcebível, mas lá para eles é muito natural que vá de terno. E as mulheres de vestido ou aquele terninho, né, feminino. E esse amigo meu, ele foi cariocão, cara. Ele foi com uma calça jeans, um sapatênis da reserva, uma camisa social daquelas apertadinhas, sabe? Chegou lá, quando ele deu de cara com todo mundo de terno, ele desesperou. Ele falou: cara, como é que eu vou fazer essa entrevista? Eu falei: cara, muito simples. O meu nome é L, o seu é M. Eu entro de terno, faço a entrevista, quando sair eu te empresto meu terno. E assim, ele é quase da minha altura, só que ele é muito mais magro. Ele entrou na entrevista com um terno de papai, sabe? Aquele terno que é um pouquinho folgado, assim, que fica um pouco além do ombro e tudo. Mas ele foi. Então conheça o dress code antes da reunião, conheça o dress code quando você for negociar. Por quê? Porque isso tem um impacto psicológico grande. Tem um impacto psicológico grande. A não ser que você esteja na dominância daquela reunião, na dominância daquela negociação de uma maneira assimétrica, a roupa vai fazer muita diferença para que a pessoa leve em consideração o que você está falando ou não. Parece loucura, parece preconceito, parece. Mas já que a gente está aqui para conhecer hack, para fazer as coisas funcionarem de maneira mais eficiente, tá aí uma verdade. Beleza? Vamos lá, agora a gente vai partir para a reunião. Ficou alguma dúvida em pré-reunião? Lembrando que eu estou falando de negociação e influência, não estou falando de vendas. Se eu estivesse falando de vendas, eu ia falar de spin selling, ia falar de outras coisas. Mas para negociações, o KFC, para mim, é o melhor método. Melhor método. Você sabe o que você quer, você vai achar um jeito. Felipe, Fala. você acha que, então, se, por exemplo, um grupo de 4 pessoas tem que fazer uma reunião com, por exemplo, um reitor de uma faculdade para pleitear alguma coisa. Essas pessoas devem se reunir antes para saber o que cada um vai falar, ou independente chegar e simplesmente cada um falar o que acha, ou tem que ter uma certa preparação? Vamos lá, Daniel. Excelente pergunta, excelente pergunta.
No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, inclusive, ele fala de um caso parecido com esse. É extremamente essencial que delimite quem vai ser o porta-voz oficial da equipe. Por quê? Porque, ó, minha conexão está instável, se der algum problema, vocês falam, tá, pessoal? Por quê? Porque senão você vai chegar lá e vai ter ponto de discordância entre as pessoas. Você pega 100 pessoas, uma pauta, com certeza vai ter discordância naquilo. 4 pessoas, uma pauta, vai ter discordância naquilo. Saibam quem vai ser o porta-voz de vocês e saibam o que vocês querem quando vocês vão para aquela reunião. Se você chega lá para o reitor e pede coisas muito absurdas, eu vou falar uma técnica na próxima, agora, mudar o lado, para que você consiga esses objetivos, que é a técnica que os sindicatos usam, caso você vá falar com o reitor da sua universidade. Mas é essencial que vocês conversem antes, pleiteiem uma pauta, um tempo com o seu reitor para falar com ele, sabendo o que vocês querem falar e o que vocês querem obter daquilo. Porque é super comum o pessoal ir lá falar com o reitor, primeiro, não sabendo exatamente o que quer, objetivamente o que quer, sabendo subjetivamente, e segundo, não sabendo as consequências do que eles querem. E aí se ferra. E aí vai gerar um problema que às vezes nem espera. Show? Muito bom, velho. Valeu. Valeu. Agora vamos lá, como é que vocês vão conseguir o que vocês querem? Agora que veio o legal da aula. Cara, essa aula eu me diverti muito fazendo. Eu fui fazendo aos pouquinhos e rindo, né? E me divertindo fazendo. É uma aula que eu ensinava essas técnicas de reunião para vendedores de alto nível. Inclusive, foi com essas técnicas que eu cheguei aos 3 do top 3 de vendedores da empresa grande que eu trabalhava fazendo isso. Foram vendedores meus por causa dessas técnicas aí. Então, nem sempre são bonitas, nem sempre são lindas, mas funcionam. Eu quero dividir com vocês. Vamos lá. Reunião. Quando você for entrar em uma reunião... São os caras que vão te procurar são os caras que vão procurar vocês quando vocês se formarem, tá? Exatamente, Miguel. Exatamente. Então, vamos lá. Vou até parar de dividir a tela aqui. Deixa eu botar minha cara aqui. Você entra numa reunião. Quando você chega numa reunião, a pessoa está lá ou a pessoa está chegando. Quando a pessoa já está sentada, você vai chegar, se a pessoa tiver um pouco de noção, ela vai levantar para te cumprimentar. Se a pessoa não levantar para te cumprimentar, você chega, passa a mão por cima da mesa, cumprimenta a pessoa. Mas, obviamente, se você é a pessoa que está sentada quando a pessoa chega, levante-se, dê um passo mais à frente. Para quê? Para delimitar o seu espaço. E aperte a mão dessa pessoa e a conduza à cadeira. Que aí você mostra que você tem dominância naquele local. É uma coisa louca? Mas em negociação é interessante que você ancore a posição. O que é ancorar a posição? Ancorar a posição é você dar o primeiro preço, é você dar a primeira noção de relação assimétrica. Eu estou aqui em vantagem, você em desvantagem. E um conselho para vocês que vem numa série de Netflix, que é o Peaky Blinders, eu acho que é da HBO, não sei se é da Netflix, que é nunca negocie em desvantagem. Nunca negocie em desvantagem. Busque condições que vão ou te colocar em vantagem ou te colocar em uma forma simétrica de negociação. Porque senão você fica na mão da outra pessoa. E se você estiver lidando com um negociador experiente, você não vai ter bons frutos dessa negociação. Muito provavelmente você vai perder coisas. Vou voltar a dividir a tela aqui com vocês. Vamos lá. Bora. Então a âncora. Sempre que você for entrar, saiba o que você quer. Ancore na sua cabeça o seu objetivo. E vá para essa reunião. Vá para essa reunião. Certo? Agora eu vou falar de coisas que o cérebro usa para tomar decisões. E que vocês podem se utilizar para conseguir os seus objetivos. ClickZoom. O que é isso? ClickZoom. Vou perguntar para vocês o seguinte. Olha só. Eu tenho 2 produtos. Vocês podem abrir o microfone e falar agora. Eu tenho 2 produtos. Os 2 produtos são levemente similares. Você olha e são levemente similares. Mas um é muito mais caro que o outro. Qual produto é melhor? Alguém arrisca? Ninguém arrisca? Depende do que o que é mais barato não tem e o mais caro tem. Eu olho sempre isso. É mais caro por quê? Ele deve ter alguma coisinha.
Ele deve ter alguma coisinha, ele deve ser melhor em algum aspecto. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem 2 modos de funcionamento. Isso é neuroeconomia, tá, pessoal? Aquela parada que se você olhar no meu LinkedIn, lá tem a formaçãozinha nisso. O cérebro tem 2 modos de funcionamento. Um modo lento e um modo rápido, automático. O modo automático, ele não raciocina as consequências daquela escolha. Já o modo lento, ele passa pela área pré-frontal. Ele verifica tudo que está envolvido naquela escolha. Ele verifica os cenários possíveis daquela escolha. E a partir dele a gente toma decisões racionais que são muito mais lentas. Então, se o nosso cérebro tomasse decisões racionais o dia inteiro, a gente não conseguiria sobreviver pelo gasto calórico que o nosso cérebro teria. Então, o nosso cérebro ele atua no automático, no piloto automático, em grande parte das decisões que nós tomamos no dia a dia. Grande parte das decisões. E existem botões que podem ser acionados de discurso para que você volte ao automático. Por exemplo, quer ver um outro também que é interessante? Você está viajando. Aí você chega numa cidade, é seu primeiro dia lá, tem 2 restaurantes, um ao lado do outro. Os 2 têm o mesmo preço. Só que um tá cheio e o outro tá vazio. Qual restaurante é melhor? O que tá cheio, cara. O que tá Por cheio? quê? Por que isso? Poxa, eu penso assim, poxa, provavelmente é o que tem uma maior qualidade, o pessoal enxerga como ser o melhor, né? Geralmente é assim, cara. O que tá mais vazio é mais cômodo, talvez. E olha que interessante, isso é só um gatilho mental. Você não entrou, você não provou as 2 comidas, você não sabe se é verdade. Mas tem um gatilho mental aí de aceitação. Você tem um gatilho mental de acreditação social. Um gatilho mental de que as pessoas estão indo naquele porque aquele é melhor. Então, se tem prova social de que aquele é melhor, para mim é melhor. Isso é só um clique zoom. O seu cérebro está funcionando de maneira automática. Você está associando coisas que não são, em primeiro momento, verdadeiras, porque você vivenciou padrões verdadeiros e funcionou na grande maioria das vezes. Por exemplo, os perus, aquele bichinho, né, a ave, né? Os perus. O filhote de peru, ele faz um barulho específico do filhote de peru. Ele tem asa, ele tem pena, ele tem as coisas que o filhote de peru tem. Só que se você pega uma marmota empalhada e coloca para fazer o barulho que o filhote de peru faz, a mãe peru vai pegar a marmota empalhada e vai colocar no ninho como se fosse um filhote peru. Por quê? Porque automaticamente o cérebro dela reconhece o padrão do barulho como o padrão que a faz ver o filhote. E isso funciona para o ser humano em muitas coisas. Em muitas coisas. Quer ver uma coisa muito interessante? Muito interessante? Pessoa de terno no metrô. O que você pensa que ele é? Tem cidade que não tem metrô no Brasil. Advogado. Cara, advogado. Viu? É um clique zoom. Isso é um clique zoom. Você pensa que ele é advogado. Ele está indo para o fórum, está indo para algum lugar. Ele está de terno. Mas pode ser um vendedor de amendoim. Aqui no Rio de Janeiro tem um vendedor de amendoim que ele só vende de terno, porque ele sabe que a taxa de conversão de venda dele aumenta porque ele está de terno. A entrevista desse cara é sensacional. Ele vende amendoim ali em Laranjeiras, no sinal, de terno todo dia. E ele é o cara que mais vende amendoim no Rio de Janeiro. Ele já tem 3 funcionários que vendem amendoim para ele em sinais da Zona Sul. Por quê? Porque ele vende de terno. E as pessoas confiam mais em pessoas de terno. Olha que loucura, cara. Olha que bizarro. Clique zoom. É só um comportamento humano que chama a nossa atenção, que liga as coisas. E, cara, é cheio. O ser humano é cheio disso. Quer ver, por exemplo, blogueira. Você já pensa em futilidade ou algo dessa forma, né? Mas não. Às vezes você tem blogueiras que são geniais. São pessoas que investem em várias coisas maneiras e tudo. Isso é um clique zoom, isso é uma busca por padrões. Por quê? Porque o cérebro humano ele não conseguiria gastar a quantidade de caloria que a gente tem para fazer o raciocínio lento. Então a gente busca padrões e fica mais fácil. Direita e esquerda, branco e preto. A gente busca essa dicotomização, os 2 pontos. E a gente busca pontos padrão para tocar. Então, por exemplo, nesse livro aqui, Nas Armas da Persuasão, ele conta um case de uma loja de joias que a dona foi viajar e aí ela falou o seguinte, olha, pega o preço e bota no que está na etiqueta que eu deixei aí anotada. E na etiqueta deixou anotada, ela botou 1/2. Ela bota o preço na metade para vender mais. 50% off, né? Só que a vendedora entendeu que era para botar o dobro.
E a mulher foi viajar. Quando a mulher voltou, falou, pô, cadê as peças? E aí, consigo vender? Vendemos todas. Vendemos todas. Por que vendemos todas? Como assim? Como vendemos? Conseguiu por qual preço? Pelo dobro. O que ela se ligou? As pessoas achavam que aquele produto era melhor do que os outros, porque o preço era muito dispar dos outros que estavam ali. E isso é um poder que eu vou falar um pouco mais à frente, que é o poder do contraste. E elas pensaram, poxa, esse produto tem alguma coisa diferente, esse produto é muito bom. Principalmente, isso acontece muito facilmente com quem não tem referencial de produto, mais ainda. Se você não tem referencial de produto, o cérebro vai direto no clique zoom. Tuf, já vai e já compra. Maneiro, né? Quer ver um clique zoom interessantíssimo que as pessoas fazem em negociação e influência? Chega agora, vai no hotel urbano e coloca assim, hotel em Cabul, ou hotel Iraque, hotel Afeganistão, bota o que você quiser lá. Você vai ver que vai estar assim, faltam poucos quartos. Quartos acabando. Os últimos 2 quartos estão sendo vistos agora. Por quê? Eles estão com um gatilho mental de que está acabando aquilo ali, né? Está acabando, está se tornando raro, então tenho que comprar. Por quê? Porque o ser humano, quando isso acontece, ele tende a atuar de maneira clique zoom. Se está acabando, eu quero. Se está acabando, eu quero. Beleza? Então você tem um gatilho mental. Todos os gatilhos mentais que a gente fala em vendas, em copy, né? Eles funcionam para atuar clique zoom. E a gente pode delimitar processos clique zoom para as nossas negociações e fazer com que isso funcione. Os produtos são melhores, nosso produto é mais caro porque eu vou de terno vender. Tem correlação? Nenhuma, nenhuma. Mas as pessoas pensam que estar de terno te faz uma pessoa mais importante. Isso é cultural brasileiro e é um clique zoom que a gente pode usar. E o poder do contraste? Olha só. Se eu falo para você assim, vamos lá, alguém pode abrir o microfone para responder. Você poderia me doar R$50 hoje para ajudar as crianças carentes da comunidade do Jacarezinho? Alguém poderia? Todo mundo quieto, então ninguém poderia. Tá bom, mas olha só. Vamos contar que você é uma pessoa que quer muito ajudar. R$5 ajuda? Já é mais fácil, né, da gente pagar. Pô, mas quem dá 5 dá 10, não é verdade? Então, quando você vê doações, aspectos de doações, eu vi até muito interessante, que foi da Medco, lá da UFJF, acho que a Medco da UFJF, não, a Medco é da UFRJ. Foi do pessoal da UFJF, que eles estavam vendendo um evento hoje, beneficente. É até da galera do Vitor aí, né, Vitor? É sim. O evento beneficente, a taxa de preço está usando o poder do contraste. Eles põem o preço mais caro em cima, o segundo maior aqui, o terceiro, o grátis e embaixo um ali intermediário. Isso é um poder do contraste. Olha, 100 é muito, mas eu posso dar 30. Pô, para 100, 30, tá bom. Tá interessante. O contraste faz com que eu consiga mais do que a pessoa dá 0. Então você pode se utilizar disso. Isso é muito utilizado quando as pessoas vão vender acessório, pode vender o carro. Você vai lá comprar um carro. Aí você tem 50 mil para comprar teu carro. Você compra um carro de 47 mil porque você quer botar um rádio legal, você quer botar alguma coisa. Interessante. Quando você já comprou o carro, o vendedor vem e fala assim, vamos botar um ar-condicionado? Vamos botar uma roda de liga leve? Vamos botar tal coisa? Poxa, é só R$1.000, é só R$1.500, é só R$3.000. Para quem comprou uma coisa de 45 mil reais, 3 mil reais não é nada. Na verdade, aquele rádio de 3 mil reais ele é muito caro para um rádio. O rádio, você pode comprar um rádio melhor por 1.200 reais. Mas como você está com contraste do preço do carro naquele momento, é muito provável que você compre o rádio. Só pelo poder do contraste, não pela qualidade do rádio. Então, em negociações, muitas pessoas vão fazer isso com vocês. E até para comprar roupa. Quer ver um exemplo? Isso aconteceu muito comigo. Eu vou comprar terno. Eu compro sempre na mesma loja aqui em Niterói. Vou comprar terno. O meu vendedor, ele já sabe o que fazer, porque eles são treinados. Ele vira para mim e fala assim, doutor Felipe, o senhor não quer uma gravatinha não para acompanhar o terno? Por quê? Porque quem comprou um terno de 890, de 1.200 reais, uma gravata de 110 reais não vai fazer falta, supostamente. Só que 110 reais numa gravata, eu compro uma gravata de 30 reais na Renner, por exemplo,
que é parecida com, ninguém vai perceber a diferença. Só que, como eu já comprei o terno, tá ali, né? Vamos comprar a gravata também. Ele usa o poder do contraste para que eu compre. Quem aí já comprou na Taco? Na Taco sempre tem aquele, e uma cueca, meia? Meia? Não vai levar meia, não? É para usar o poder do contraste, para empurrar um produto a mais. Isso funciona em negociações. Então, se, por exemplo, se eu for comprar um seguro de vida, vamos supor, o cara vai virar para você e falar assim, tá bom, tá comprado seguro de vida, mas você não quer comprar um seguro contra acidentes pessoais, não? Um seguro que te gere uma renda? Por quê? Porque banco, vocês médicos, vão ser muito tocados por banco. Sempre. Sempre a galera vai chegar lá e vai tentar vender um produto para vocês. Quando eles tentarem vender o produto, primeiro, eles vão usar aquele gatilho mental de escassez que eu falei com vocês. Ó, tá acabando, é um produto bom, lançaram há pouco tempo, vai acabar e ó, tá super em alta. Faltam 2 dias pra gente bater a meta e fechar, não vai mais vender. A gente rende 70% do CDI. Por quê? Porque você já tem a conta ali, você pode, pô, né? Vou investir ali, porque eu já conheço as pessoas e eu tô comprando aquele produto muito mais barato. Só que se você pega aquele produto que você comprou do banco, né? Eu tenho um cartão de crédito do banco já. Aí você vai e compra aquele seguro contra roubo do cartão, que é de R$5. Porque não faz diferença. Só que se você pega um seguro contra roubo de cartão de outros bancos, pro mesmo cartão, às vezes tem um de R$1,99. Só que você não sabe pela questão do contraste. E banco é doido para fazer isso com o médico. Adora fazer isso com o médico. Adora. Então, aprendam isso, pelo amor de Deus, para não ser um médico endividado. Médico aluno da jornada da carreira médica não é médico endividado. Depois a gente vai falar de finanças, gestão financeira e tudo mais, mas não é endividado, pelo amor de Deus. O poder do contraste é muito forte e é automático, tá, pessoal? Isso que eu tô falando, tudo gatilho mental, isso funciona de maneira automática. Para você trabalhar com isso e resistir a esse tipo de gatilho mental, você gasta energia. Não é uma coisa simples. Você não fala, não vou comprar. Não, você vai pensar em não comprar. Dá um trabalho. Quer ver um também muito forte? Olha só, olha só. Quando eu falar um verbo, vocês vão falar um verbo que vem na mente de vocês. Certo? Então, dar. Qual o verbo que vem à mente de vocês? Receber. Receber. Mais. Tem mais algum? Ganhar. Como? Ganhar. Ganhar. Ganhar já não é automático. Olha que interessante. Receber. Esse primeiro verbo, ele mostrou quanto automático é o seu cérebro para receber favores, para receber coisas, receber detalhes, receber favores. Só que uma vez que você recebeu um favor, o que você deve para outra pessoa? Nada. Nada. Você não vai retribuir, não, por favor? Eu sempre acho que tem que retribuir. Por quê? Porque é uma dinâmica que fez com que a sociedade evoluísse, que o ser humano evoluísse para o ponto em que ele chegou. Nós somos treinados para, uma vez que uma pessoa dá algo para a gente, nós recebemos aquela coisa e nós ficamos em dívida até devolver, até retribuir. E isso é um mecanismo mental padrão. Padrão. Então, por exemplo, quer ver quem faz isso? Hare Krishna. Hare Krishna está na rua, tá lá, Hare Krishna, Hare Krishna pulando lá. Você vai passar perto, o Hare Krishna vai te dar uma flor. Aí você fala, legal, obrigado, valeu pela flor. Aí ela fala assim, o senhor não quer fazer uma doação não para ajudar a gente? Ferrou, 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 ferrou. Você vai se sentir culpado de não dar a doação porque você ganhou a flor. É incrível isso. O gatilho mental da reciprocidade é o gatilho mental, um dos mais importantes para que a sociedade evoluísse, para que a gente tivesse a sociedade como a gente tem, de seres humanos. Para que você desse algo sabendo de que você não vai sair em desvantagem. Você vai receber algo. É evolutivamente necessário o gatilho da reciprocidade. E olha que interessante. Primeiro, não é necessário que seja do mesmo preço. Não é necessário que você tenha que pedir algo. Ele acontece porque ele acontece. Tem uma pesquisa que está nesse livro também, As Armas da Persuasão, que botaram 2 pessoas, né, para olhar obras de arte. Um dos 2 era
um assistente, né, do laboratório. E esse assistente, ele saía, enquanto ele estava olhando a obra de arte, para comprar uma Coca-Cola e voltar com a Coca-Cola na mão. Na época, a Coca-Cola era 25 centavos. É alguma coisa absurdamente barata, né? Isso nos Estados Unidos, tá, pessoal? E aí, enquanto o cara estava olhando na obra de arte, ele voltava com a Coca-Cola e falava assim, eu pedi para o entrevistador se a gente podia pegar as Coca-Colas aqui de cortesia, pode ser? O cara, obrigado, cara. Eu pegava a Coca-Cola, tomava junto. E no final, esse assistente virava para a pessoa que tinha recebido a Coca-Cola e falava assim, poxa, eu estou vendendo umas rifas, tem como você me ajudar a comprar umas rifas? São várias rifas de 50 centavos, por exemplo, que vão me ajudar a ganhar X reais se eu comprar. Verificaram que as pessoas que receberam a Coca-Cola compraram, em média, o dobro, ao triplo, e teve gente que comprou 7 vezes mais do que as pessoas que não receberam a Coca-Cola, pelo gatilho mental da reciprocidade. E não é obrigatório que seja algo parecido. Por exemplo, a pessoa comprou 7 vezes o valor, ela ganhou uma Coca-Cola de 25 cents e comprou 7 vezes 50 cents, por exemplo. Comprou muito mais. Isso funciona muito, 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 esse gatilho mental. O caso Watergate. O cara foi lá negociar. Fala, Arquísia, uma dúvida? Funciona mesmo. Já fiz essa mesma coisa. A diferença é que não era Coca-Cola, era cerveja. Todo mundo comprou minhas rifas, foi um sucesso. Viram, pessoal? Funciona. Até com cerveja. Então, a reciprocidade ela é muito forte. Só que tem o seguinte, estatisticamente, a reciprocidade ela cai com o tempo. Então, se você fez o favor hoje, você tem que pegar o retorno hoje. As pessoas pegam o retorno hoje. Por quê? Porque senão a outra pessoa esquece. É aquele negócio, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. As pessoas esquecem. Então, quando você vai fazer algo para uma pessoa, para o gatilho mental da reciprocidade, tem que ser igualzinho o jab do Tyson. Tem que ser forte, potente e rápido. Tem que ser uma coisa muito boa, muito rápida, para que você tenha reciprocidade rápida. Então, por exemplo, meus vendedores davam, quando chegavam no local, o café para o cliente. Quer um cafezinho? Toma um cafezinho, pô, eu pago o expresso. Botava o expresso na mesa. Por quê? Porque os clientes aumentavam a taxa de fechar contrato. Aumentava o que a gente chama de taxa de conversão. Por causa do cafezinho. O cafezinho é R$2,50. Quer ver um negócio maneiro? Eu já caí muito nisso. Eu tenho um escritório de investimento que eu era cliente deles há um bom tempo, que é de um amigo pessoal meu. Quando eu chegava lá, ele sabia que eu gostava do cafezinho com raspa de laranja. E ele comprava raspa de laranja para mim. Ele sabia que eu gosto de raspa de laranja no café. Ele botava a raspinha de laranja e falava assim, ei, Filipão, comprei a raspinha de laranja para você. Bicho, eu fazia o investimento que ele quisesse por causa da raspinha de laranja. É incrível isso. É incrível. Reciprocidade é muito forte. E a gente tem que, se for utilizar, obviamente, de uma maneira potente e rápida. E como a gente não cai nisso, tá? A gente não cai nisso da seguinte forma, a gente como médico. Pense que aquilo não é um favor. Pense que aquilo é uma arma de negociação. Então, se, por exemplo, eu te dou uma caneta, né? Isso acontece muito com a indústria farmacêutica. Caneta e amostra grátis. Muito, muito. Congresso pago. Hoje em dia não tem mais isso tanto, né? Mas tinha bastante. Almoço em restaurante. Eles te dão isso, por quê? Porque você é uma pessoa esclarecida, obviamente isso não vai influenciar na sua decisão. Só que tem um gatilho mental de reciprocidade. Então você tem que entender que aquilo ali é parte de uma negociação. Aquilo é um artefato de negociação. E aí você consegue quebrar o gatilho. Porque senão, você vai devolver. Você vai arranjar um jeito de devolver. Então, use a reciprocidade rápido, forte e potente. Certo? Caso você vá utilizar o gatilho de reciprocidade. Rejeição seguida de recuo. Eu usei essa técnica para fechar um contrato há pouquíssimo tempo. Inclusive, eu falei com o time de vendas que está aí, que eu usei essa daí. Como é que eu fiz? Por exemplo, se eu chego para vocês e vou vender um chocolate, tá? Galera, olha só, eu tenho um chocolate maravilhoso, da Copenhagen, vamos dizer assim. R$100 o chocolate. R$100 o chocolate. Alguém quer comprar? Ninguém vai comprar um chocolate de R$100. Mas, poxa, eu fui até a sua casa para vender o chocolate de R$100. Você não quer comprar o de chocolate de R$100? Tudo bem. Olha, mas eu tenho um Cacau Show de R$5 aqui. Pô, dá uma ajuda. E aí? Alguém compraria o de R$5?
Ninguém? Silêncio? Tô de dieta. Brincadeira, eu compraria. Eu diria 2. Só para ajudar. Então, isso é super comum. É comum em vendedor de rua. Vendedor de rua que chega para você e fala assim, quer levar aqui, senhor, amendoim, não sei o quê. Você fala, não, obrigado. Então, uma balinha. Balinha é 5 centavos, balinha é 10 centavos, pô, dá para o senhor comprar aí, não sei o quê. Rejeição seguida de recuo. Então, o que eu fiz nesse contrato especificamente? Eu cheguei no contrato para fechar com um preço de R$110 por colaborador por mês com recorrência. A pessoa falou, não dá, e na época eu precisava muito daquele contrato. O que eu fiz? Olha, se não dá, a gente faz o seguinte, eu boto R$50 por colaborador, mas a gente tem que fechar agora. Pode ser? Fechou no momento. Por quê? Ele negou, eu recuei. Você pode fazer isso com o preço tradicional. Você bota o preço acima, ancora acima. Quando a pessoa der a primeira nega, você fala assim, olha, então vou tirar minha margem de lucro, vou tirar alguma coisa, mas a gente tem que fechar o quanto antes para que eu consiga dar seguimento, porque senão depois tem um reajuste. Pode ser? A taxa aumenta. E não só aumenta, porque aumenta também a satisfação do cliente, porque toda negociação, você tem que sair da negociação com a sensação de que você se deu bem e o cliente se deu bem. Os dois se deram bem. Toda negociação bem feita, todo mundo sai satisfeito. Então, quando você dá um desconto para o cliente, que não é um desconto, você dá uma rejeição seguida de recuo, o cliente se sente feliz. Aumenta a fidelidade do cliente. Olha que interessante. Isso também se aplica a favores não solicitados. É a mesma história da pesquisa da Coca-Cola com as rifas. Você pode fazer o favor para a pessoa e ela vai ficar fiel a você e vai fechar. Quando você faz a rejeição seguida de recuo, a chance de conversão aumenta muito. E não sou eu que estou falando, não. Está no livro, tá? Está no livro. Triplica a chance de conversão. E pode desencadear várias trocas desiguais isso. Exatamente igual o gatilho de reciprocidade. Você pode dar uma caneta e em troca conseguir um desconto no seu carro. Você pode fazer um favor pequeno e em troca conseguir uma coisa grande. Então, quer ver uma coisa para fidelizar funcionário, por exemplo? Agora eu vou abrir minha arma para a galera da sala vermelha. Elogiar funcionário verdadeiramente. Quando você elogia verdadeiramente, você está contando com o gatilho de reciprocidade. Pode ver que todos os meus comunicados da sala vermelha são o seguinte. Elogio e no final eu falo assim, conto com vocês. Por quê? Porque eu conto com gatilho de reciprocidade. Eu estou te dando algo bom, eu libero serotonina e dopamina no seu cérebro e você vai tender a ser mais fiel às ordens que foram passadas naquela conversa. É um gatilho mental. É um clique zoom. E funciona. Outros 2 gatilhos mentais que funcionam muito e que são interessantes. Então, galera que trabalha com venda aí já vai pensando como é que a gente pode utilizar rejeição seguida de recuo, como é que pode utilizar comprometimento. Esse eu uso muito com paciente, principalmente paciente que precisa de mudança do estilo de vida, MEV. Pacientes obesos, pacientes tabagistas, que é o gatilho mental de compromisso. Por exemplo, é uma pesquisa que eu sempre toco aqui com vocês. Você está numa praia. Vamos lá, agora, galera, pode abrir o microfone aí quem quiser ajudar. Você está numa praia. Naquela praia tem 30 pessoas. Alguma pessoa chegou para você e falou assim, olha só, toma conta da minha bolsa aqui, que eu vou na água. Você está sentado, tá a bolsa lá, a pessoa está na água. Você se comprometeu com a pessoa de que você vai tomar conta. Chega um ladrão correndo e pega a bolsa. O que você faz? Corro atrás. Corre atrás. Mas e se a pessoa, ao invés de pedir para você para olhar aquilo, a pessoa chegasse e falasse, tivesse ali na areia do seu lado, deixasse a bolsa lá, fosse direto para a água, nem falou com você. Veio um ladrão e roubou a bolsa. O que você faria? Eita, o bichinho ficou sem bolsa. Quê? Coitado do bichinho, ficou sem bolsa. Ficou sem bolsa. Ficou sem bolsa. Porque você não se comprometeu. O comprometimento aumenta a chance da adesão verdadeira às metas. Então, quando a pessoa faz um compromisso público, aumenta a produtividade. Quando a pessoa faz um compromisso com outra pessoa, aumenta a chance dela
converter aquilo em negociação. Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente que ele precisa emagrecer, porque ele tem uma hérnia de disco que está causando muita dor nele, eu falo o seguinte, olha só, eu vou me comprometer com o seu tratamento. Você se compromete em perder peso? Eu vou me comprometer com você. Você se compromete com você mesmo? Cara, quantas vezes eu já vi paciente emagrecer fazendo isso? Quantas vezes eu já vi? Então, quer dizer, isso é um gatilho mental pro bem, galera. Vocês podem usar pro bem. Vocês podem ajudar muito o paciente com isso. Para que ele não tenha recaída com cigarro. A recaída é normal. Para quem está estudando lá, né? A recaída, quem já leu o Scott Fagerstrom, para quem está vendo isso para residência, sabe que tabagismo é normal ter a fase de recaída. Só que é interessantíssimo que a gente crie um compromisso verdadeiro. E quando a gente cria um compromisso, a chance da recaída acontecer várias vezes é menor. Funciona para etilista, funciona para tabagista, funciona para paciente obeso, funciona para paciente que tem baixa adesão à medicação. Você pode até usar o contraste. Eu uso muito o contraste nos meus pacientes. Por exemplo, chega um paciente com Parkinson. Parkinson, cara, a lista de medicação é enorme, né? E aí o paciente chega e fala assim, doutor, tô tomando muito remédio. Tomo 5 remédios. Aí eu falo assim, olha, o paciente acabou de sair daqui antes de você tomar 10. O senhor só toma 5, sua doença está no início. A gente pode melhorar a qualidade de vida pra caramba com o senhor tomando esses 5. Por que o senhor não vai tomar? O senhor se compromete a tomar comigo? O senhor se compromete comigo que vai tomar? Se ele falou que sim, acabou. Ele vai tentar se comprometer o máximo possível. Mais do que se não tivesse falado. Então você como médico, você como médica, você pode se utilizar do gatilho mental de comprometimento para aumentar a sua chance de influência no paciente para que ele tenha mais sucesso na sua abordagem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Rejeição seguida de recuo. Eu já fiz isso com o paciente. Falei, ó, tá bom, você não vai tomar todos esses remédios? Não tem problema. Mas esse aqui o senhor vai tomar então. Ah, então tá, doutor. Um eu tomo. Rejeição seguida de recuo. Eu fiz isso para negociar com o paciente para ele tomar o remédio dele, que vai mudar a vida dele, que vai fazer bem para ele. Mas você pode se utilizar também como médico. Coerência. Cara, foi apresentar um produto. Você apresentou um produto ou você apresentou um tratamento para o paciente. No final, você vira para o paciente, explica o tratamento e fala, faz sentido para você? Ah, faz sentido, Felipe. Faz sentido? Legal, então você se compromete? Porque a partir do ponto que a pessoa fala que faz sentido, ela está presa ao comprometimento dela com o sentido. É lógico. Se é lógico, eu não vou quebrar a lógica. Faz sentido. Se faz sentido, eu quero fazer. Eu vou fazer. Eu tenho que fazer, faz sentido. Então, quando eu estou com um paciente, por exemplo, que está brigando muito com medicação, não está tomando, principalmente Parkinson, fala, olha só, esse remédio, ele aumenta a dopamina no seu cérebro. A substância que está faltando no seu cérebro é a dopamina. Se eu aumento a dopamina, você volta a mexer normal. Porque a dopamina faz isso. Então não faz sentido você tomar o remédio na hora certinha? Faz, doutor. Acabou. Esse paciente ele vai tentar, pelo menos, tomar o remédio na hora certa. E você pode se utilizar disso em qualquer negociação e influência. Você pode virar e falar assim, olha, o nosso produto é esse. Faz sentido para sua empresa? Faz. Se fizer sentido, acabou. A chance dele negar é muito menor. Muito menor. Então, pessoal, hoje foram só esses gatilhos mentais. Na próxima aula eu vou abrir ainda mais, vou bater mais em outros gatilhos, mas eu queria dividir com vocês que esses gatilhos funcionam muito e que você pode se utilizar em qualquer área da sua vida em que tenha negociação, tenham duas pessoas discutindo um bem comum ou influenciar bem as pessoas que estão à sua volta. Não usem para o mal, porque são gatilhos mentais e funcionam de verdade. Vou abrir agora dúvidas. Vamos lá? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Eita. Você já vai concluir a aula, Felipe? Eu já vou concluir. Hoje é mais curta, mas... Fala. Não, é porque se não fosse continuar, eu ia perguntar só no final. Mas, um exemplo, você citou lá a questão da escassez. Por exemplo, o indivíduo vai comprar um carro, aí o vendedor vai, leva o som, coloca tal coisa. E quando você quer vender
Por exemplo, eu tenho um carro que eu quero vender ele, mas eu vejo que o pneu dele tá meio careca, mas só que o carro tá com a lataria boa, com a pintura ok. Aí eu quero vender, mas o pneu eu não quero trocar. Aí o cara vai lá e fala assim, pô, seu pneu tá careca, cara. Não tem como abaixar o preço. Como convencer o cara de levar o carro com o pneu careca? Bota o preço mais alto e depois abaixa para o preço que você queria vender. Uhum. Rejeição seguida de recuo. Esse funciona. O segundo que funciona, pega o seu carro e coloca num carro parecido com um preço maior ao lado. Uhum. Que você ganha pelo contraste. Entendi. Entendeu? Essas duas formas são muito boas de você fazer. Mas tem como eu convencer o cara? Não, fala assim, poxa, cara, já que você vai comprar esse carro aqui, um exemplo, de 12 mil, você poderia comprar um conjunto de pneus de 600. Sim? O que você faz? Joga em 12.600. E aí quando ele fala assim, pô, mas o pneu tá careca. Aí você faz o seguinte, olha, então eu vou te ajudar. Eu faço por 12, que aí você vai gastar um pouquinho a mais pela questão do pneu, você não vai falar que é 600. Faz sentido para você? Uhum. Joga o Legal. preço mais em cima para trazer para baixo, para cair no preço que você queria. Uhum. Entendeu? Boa, boa. Porque o cliente, qual o objetivo da venda, né? O objetivo da venda é você apresentar uma solução e o cliente pegar a solução. Só que na realidade, na grande realidade do mundo, na cabeça das pessoas, é o vendedor ganhar o máximo possível e o comprador pagar o mínimo possível. Então a gente tem que Uhum. achar um meio termo. Para achar um meio termo, você tem que negociar. E eu sempre falava isso para eles, né? Quando você vai entrar em uma negociação assimétrica, franca, leve na cabeça 3 cenários possíveis. Um cenário no qual ele ganha, um cenário no qual ele pensa que ele ganha e um cenário em que os dois saem no 0-0. Você nunca ganha. Uhum. Supostamente quem está vendendo nunca ganha. Quem está vendendo sempre faz o bem para o cliente. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, do pneu, você pode dar uma coisa a mais, se quiser. Chama um cara para tomar um café. Fala assim, poxa, quer vir ver o carro? Chega aí, toma um cafezinho aqui com a gente, toma uma cerveja aqui comigo. Uhum. A taxa de conversão aumenta, 1 hora você vai vender seu carro. Entendi. Entendeu? Cara, eu falo isso por quê? Porque eu trabalhei com vendedores de seguro de vida. Ninguém acorda querendo comprar um seguro de vida. Ninguém acorda 8 da manhã e fala, nossa, que vontade de comprar um seguro de vida. Já carro não. Carro é um pouco diferente. Uhum. Entendeu? E o problema do carro é a questão da tabela FIP. Por quê? Porque tem um referencial. E esse referencial te limita, né? Verdade, cara. E tem outra pergunta, Felipe. Por exemplo, naquele mesmo contexto do reitor lá, hoje em dia está muito em voga essas reuniões online, né? Uhum. Como causar uma boa impressão? Talvez a gente está querendo negociar algo com a reitoria, a turma, mas a gente precisa de, por exemplo, adiantar a colação de grau alguns meses antes. Como causar uma boa impressão? Como tentar convencer esse reitor de dar um voto de confiança ou marcar essa colação de grau desse grupo? Sei lá. Como causar uma boa impressão nele? Vamos lá, eu vou te falar o que os sindicatos fazem, tá? Os sindicatos, geralmente, eles querem coisas que o patrão não vai dar. Isso é óbvio, né? O sindicato quer uma coisa que ninguém quer dar. Então, os sindicatos, eles pedem coisas próximas ao absurdo. Uhum. Mostram ao patrão da primeira vez. Entram em negociação e depois descem próximo do que eles querem. Então, por exemplo, se vocês querem a demanda de formar um pouco antes, bota querendo formar ainda antes. Entendi. 1 mês antes, você quer 15 dias antes, bota 1 mês antes. E bota mais um monte de demanda. Um monte de demanda. Ah, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer aquilo outro. 10 demandas. E ele vai falar assim, olha só, gente, eu não posso fazer isso tudo por vocês. Então tá bom, senhor Ritor. Então a gente não quer isso tudo, tá bom? Então vamos fazer um negócio. O melhor para os dois. A gente quer só isso. Aí vocês dão o prazo que vocês querem da colação de grau certa. Por uma questão de referencial, ele tende a aceitar mais. Claro que isso não é bala de prata, tá?
Ele pode virar e falar assim, não. Você tentou, você se utilizou da técnica mais eficiente em influência e negociação. Seria o recuo aí, né? Seria o recuo. Recuo diante da negação. Aqui, ó. Aham. Recuo diante da rejeição, o nome desse gatilho. Sim, sim. Rejeição seguida de recuo. Funciona muito bem, muito bem. Mas o cara do carro, dá uma cervejinha antes. Dá uma cervejinha Não, eu antes. vou tentar fazer isso mesmo. Eu tô tentando vender meu carro mesmo. Boa, dá a cervejinha antes e se fechar, eu vou querer uma porcentagem. Brincadeira, Não, cara. pode Zoeira. deixar. Zoeira contigo. Valeu. Show? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Como faria isso no dia a dia ou algo dessa forma? Alguma aplicação dessa técnica? Não? Então, beleza. Vou parar a gravação aqui. Para a galera que está vendo na área do aluno, um grande abraço. É isso e vamos forte.